Opa, tudo bem? Aqui é o Lucas. Então, queria conversar um pouquinho com você sobre análise de dados. Olha só que interessante. Você deve ter recebido, ter me visto já por aí falando com planilha, com isso, com aquilo, aquela coisa toda. Mas eu fiquei pensando, eu estava aqui até cozinhando e resolvi fazer um vídeo sobre isso. É o seguinte, quando a gente fala análise de dados, hoje em dia está muito na moda, né? Análise de dados, está na moda falar de Big Data, Data Analytics, essas coisas todas, a gente esquece de uma coisa muito fundamental, que a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa o nosso corpo a receber dados, e com o tempo a gente vai transformando esses dados em informação, e de informação a gente vai transformando em conhecimento, e esse conhecimento algumas vezes em ação, outras não. Então, eu queria falar exatamente sobre isso com vocês, esse processo de transformação. Quando a gente tem dados recebendo aqui, você está vendo aqui atrás de mim, espelhado aqui nessa porta, as coisas que estão aqui na frente, você deve estar escutando barulho de movimento, de carro, de moto, de ônibus que está passando aí para você. Tudo isso, um barulho de talvez uma panela de pressão, é a minha panela de pressão aqui funcionando, que eu gosto de cozinhar. Mas sabe o que acontece? Tudo isso, seu corpo está captando, seu ouvido está captando, seu olho está captando. Então, na verdade, tudo isso são dados. Nosso corpo capta dados, nosso cérebro vai fazer o que com esses dados? Transformar esses dados em informação, em algo para você. Fala assim, nossa, ó o vídeo, tem um barulho de ônibus no vídeo do cara. Tem um barulho de ônibus no vídeo do Lucas. É exatamente isso. Quando você percebeu que isso era um ônibus fazendo esse barulho, por exemplo, esse dado, o seu cérebro transformou em informação por uma correlação que ele fez, que você já conhece esse som. Então olha que interessante. Ele conseguiu transformar numa informação e você sacar o que era, porque você já conhece de antemão. Então, quando você quer fazer essa transformação dos seus dados, quando você está analisando os dados, que a gente faz desde criança, a gente nasce e começa a imputar um monte de informação para a gente, na verdade um monte de dados para a gente, e a gente com o tempo vai transformando isso em informação. É exatamente esse ponto que fica a minha questão. Analisar dados a gente faz a todo momento. Na escola o que a gente mais faz é analisar dados, desde quando você entrou na escola. A gente passa pela vida toda analisando dados, nosso corpo processando, nosso cérebro processando esses dados e transformando em informação. Algumas vezes a gente transforma isso daí em conhecimento e pode até gerar alguma ação, você pode fazer alguma coisa com isso. A maioria das vezes a gente não faz coisa nenhuma, né? Aí o que acontece? Certa vez aqui no Museu do Ipiranga, não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo, tem o Parque do Ipiranga, tem o Museu do Ipiranga, que é um marco da onde foi o grito de independência e tal, né? Aquela coisa. E atravessando a rua do museu, o museu é lindo, tem um jardim maravilhoso e tal, tá fechado agora devido a essa época de corona, né, que a gente está enclausurado, mas atravessando a rua, você atravessa, tem a continuação do parque, é bonito, tem as árvores, tem o gramado ali, as pessoas faziam piquenique, né, agora tudo fechado e tal, yoga, e tem uma pista que o pessoal gosta de andar de skate. Lá embaixo tem um monumento, que é o Monumento da Independência. Aquele monumento, na verdade, ele é um mausoléu. Ele é a tumba do imperador Pedro I. Olha que interessante, o Pedro I está enterrado lá, junto com as suas duas esposas, a primeira e a segunda, né? O que acontece? Eu fui várias vezes lá, aqui no museu, e que está em reforma, e caminhar no parque, numa pista de Cooper atrás, é maravilhoso o lugar. E várias vezes eu ia lá na tumba do imperador, porque cada vez que eu ia lá eu via um dado diferente. E esses dados foram acumulando na minha cabeça. Muita coisa eu não entendia, os símbolos que tinham e tudo mais. Então assim, o lugar é maravilhoso. Ele é grande, o monumento, né? Você entra pela lateral dele, tem uma galera ali que te ajuda. Se você quiser uma monitoria ou algumas explicações, a galera tá ali para te ajudar. Então, você entra na lateral, a hora que você entra, você entra é um mezanino, né? Você entra pelo mezanino, e embaixo você olha assim, tem uma espécie de uma catedralzinha, uma igrejinha, tá certo? E aí onde fica enterrado, onde que estão as duas urnas do imperador e da primeira esposa, e a segunda esposa está numa urna na parede, né? A gente desce, contorna, desce uma rampinha, chega em umas escadarias, desce essa escadaria, e aí você dá de frente ali para essa capela, né?
A capela tem uma divisão de uma cordinha para as pessoas não entrarem. Ali é como se fosse uma capela. Umas cadeiras, tal, o imperador e a sua esposa. Aí tem vários símbolos, o símbolo da coroa, tal. Bem na sua frente, se você for lá, preste atenção, tem bem na sua frente, tem uma circunferência, tá certo? Uma circunferência com o símbolo da coroa e várias cordas, né? Que é a corda das circunferências, assim, nesse símbolo. Então, um símbolo de bronze que tá ali. Então, tem um diâmetro legal. Então, eu sempre vi aquilo ali. E eu aprendi na escola, que é por um professor de história, que aquela ali era a esfera armilar. Que é representação de algumas casas da época, das casas que faziam parte do Império, tal, na época, naquele século e tudo mais. E a princesa Leopoldina fazia parte disso. E aqueles símbolos todos ali, cada vez que eu ia lá, eu prestava atenção numa coisa diferente e fui vendo esses dados todos em mim. Beleza, chegando esses dados até aí, achava legal, bacana, algumas coisas transformavam em conhecimento, lembrava, relacionava dado 1 com dado 2, puta, lembrei dessa informação, tal, se transformou em informação para isso, aquela coisa toda. Aí um dia, eu tava ali, eu tava olhando aquilo ali, eu fui sair, né, voltar pela escadaria, você sobe a escadaria, eu me virei e fui subir. Conforme eu fui subindo, antes de subir, eu olhei para cima, né? Conforme eu olhei para cima, no primeiro degrau ali, eu olhei para cima, em cima de mim, tem um símbolo gigantesco, que é o símbolo da República do Brasil. Na hora, cara, eu gelei. Porque eu olhei para trás, vi o símbolo do Império. Olhei para cima, ele fica mais alto que o símbolo do Império, assim. Gigante. Vi o símbolo da República. Eu lembro que eu estiquei os dois braços assim, falei, cara, é bem diferente a altura entre eles, assim, estão em posições diferentes. Caramba, que legal. Qual foi a sacada de quem fez isso daqui? Eu não sei quem construiu aquilo lá, qual foi o arquiteto, tá? Não sei quem foi. Se alguém souber, comenta aí embaixo. E aí, nesse momento que eu fiz isso, eu tive uma sensação, como se o meu corpo inteiro transformasse todos aqueles dados em informação, assim, você relaciona um monte de coisa que você vê na escola e tudo mais, você aprende na vida, que você lê. Cara, foi uma sensação de êxtase, assim, de informação, transformando dados em informação na hora. Você está saindo de um último lugar do Império e adentrando e subindo a República do Brasil. Falei, caracas, que coisa maravilhosa. E na hora eu falei, cara, que legal isso daí. Eu, saquei isso daí outro dia, até eu falei, vou fazer um vídeo disso para falar sobre um pouco de análise de dados, porque isso é analisar dados. É isso, é transformar dados em informação. Você tem aquela sensação, você tira coisas úteis dali, informações úteis que geram valor para você, ou para o seu negócio, ou para aquilo que você está fazendo. É isso que é analisar dados. É isso que é entrar na linguagem dos dados, nessa linguagem universal, que a todo momento a gente está sendo enxurradas de dados. Você está sentindo frio, calor, o seu corpo está sendo imputado com algum tipo de dado que ele está pegando e você está falando, estou com frio, estou com calor, estou sentindo alguma coisa. Tá certo? É isso, essa mensagem que eu queria falar pra você. Você já teve alguma sensação assim que você fala, caraca, daquela sacada quando as coisas se unem? Deixa aí embaixo, comenta, tá? Se estiver vendo isso aqui no YouTube, assina o canal, sininho, tá certo? Deixa comentário, no Facebook deixa comentário, deixa joinha, curtiu, tal. Se não curtiu também, coloca lá embaixo que você não gostou, que você tá achando diferente. Mas vamos trocar. Essa troca de dados a gente transforma em informação de valor e em conhecimento. Tá certo? É isso aí. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.